Olá, queridos. Bom, hoje eu vou falar um pouco. Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram. Para quem ainda não segue, é @AmandaCostaFitness. Eu fiz uma enquete perguntando sobre alguns assuntos que as pessoas gostariam que eu falasse. E o pessoal ainda bate muito nessa tecla, né? Tem muitas dúvidas sobre a combinação dos esteroides anabolizantes, ou seja, qual o melhor ciclo. Amanda, combinar isso com isso em tal dosagem por semana é um bom ciclo para iniciante? Já sou avançado, quero tomar isso, isso é um bom ciclo? Tá legal essa combinação e tal. Então, assim, vamos entender um pouco. Quando a gente fala da questão do ciclo, do uso, né, no uso de anabolizante, um ciclo de anabolizante, na verdade, o que é isso? Isso pode ser, isso se refere ao uso, que ele pode ser um uso de apenas um produto, né, um anabólico, ou uma combinação de vários produtos, tá? Por exemplo, tô chutando, tá, gente? Usar a Deca com Dura é uma combinação de anabolizantes. Então, isso é um ciclo por tal período. Utilizar só oxandrolona é uma outra combinação, uma outra maneira de você utilizar esses produtos. Então, é um ciclo de oxandrolona, 2 meses, 3 meses e por aí vai. Qual a grande questão? Qual o melhor ciclo? Ninguém sabe. Não existe um embasamento científico que sustente uma afirmação como essa. Não existe na literatura relatos, né, de intervenção. A gente vai separar aqui um grupo controle e um grupo de indivíduos que vão utilizar tal combinação de anabolizantes por tal período, em tal dosagem, para que a gente veja o resultado, tanto positivo como negativo, dessa prática. Isso não existe. Então, na verdade, de onde vêm esses ciclos que as pessoas tendem a reproduzir, né, repetir, copiar? Esses ciclos vêm de relatos, experiências de usuários, na grande maioria, os fisiculturistas. E por que eu digo isso? Não é que o fisiculturista fica aí divulgando que se deve usar anabolizante assim ou assado. É que, na verdade, a gente tem essas pessoas realizando a prática e reproduzindo os resultados. Então, por exemplo, determinado atleta, a gente tem na própria literatura de alguns fisiculturistas famosos, né, eles utilizaram, então, determinado atleta, por exemplo, relata que o melhor período dele, o melhor momento, a melhor preparação foi quando ele usou tal e tal anabolizante combinado de tal forma por tanto tempo. E aí a gente tem a descrição de um ciclo, que é um uso de anabolizante, e tende a reproduzir. Então quer dizer que combinar isso com aquilo é bom, é legal. Não quer dizer que seja legal para todo mundo. Não quer nem dizer que seja legal. Quer dizer que aquele indivíduo teve esteticamente, porque a gente só consegue perceber a estética, teve esteticamente resultados positivos com tal uso por tanto tempo. Será que se o tempo fosse maior, os resultados se manteriam positivos? Será que se o cenário no entorno desse uso, por exemplo, aquele indivíduo utilizou os anabolizantes naquela combinação, naquela dosagem, com um determinado tipo de alimentação... Gente, tá fazendo esse barulho porque eu tô na escola, tá? Então as pessoas estão entrando e saindo. Utilizou aquela determinada combinação de produtos com uma determinada dieta, um determinado protocolo de treinamento, outras substâncias envolvidas, muitas vezes diuréticos, vasodilatadores, termogênicos, enfim. Um cenário de suplementação também muitas vezes envolvido. Será que se o cenário fosse diferente, os resultados teriam sido os mesmos? Então não basta apenas eu achar que reproduzindo a dosagem hormonal que aquele indivíduo usou, os meus resultados estéticos vão se aproximar. Porque eu preciso ter todo o meu cenário muito semelhante, tá? E mesmo assim não é certeza de que eu tenha os mesmos resultados estéticos. Por quê? Porque existe o fator individualidade biológica, existe o fator genético envolvido, isso é fato. Eu não sei se eu tenho uma expressividade de receptores androgênicos semelhante à daquele indivíduo, se a minha situação hormonal está semelhante à daquele indivíduo, se as minhas respostas fisiológicas vão ser semelhantes à daquele indivíduo. Então, assim, essa questão do ciclo não é igual receita de remédio, tá? Ela vem de relatos de indivíduos que já utilizaram e que muitas vezes tiveram sim, eu não estou condenando isso,
tiveram sim resultados positivos, mas muitas vezes o próprio indivíduo, quando ele repete o uso, naquela mesma prescrição, naquela mesma combinação, ele descreve, agora o meu resultado não foi tão semelhante à da outra vez que eu usei. Ou foi inferior, ou muitas vezes foi até melhor, foi superior, mas não foi igual, que era de se esperar muitas vezes um resultado igual. E nem no próprio indivíduo, muitas vezes, esse resultado se repete em decorrência do mesmo uso de produtos. Então, para ficar claro, essa questão do ciclo, isso não existe na literatura um suporte. Existe o relato de indivíduos que têm essa prática, tá? E que sim, são relatos importantes. Eu não estou dizendo que não tem valor, muito pelo contrário. É o que a gente tem, é o que nós que somos pesquisadores lançamos o olhar, tentamos entender por que daquela resposta, por que essa combinação hormonal, por que essas moléculas juntas deram um resultado mais positivo do que outras moléculas juntas, que interações, né, esses produtos fizeram ali naquele metabolismo, naquele momento de dieta, com outros medicamentos. Enfim, tudo isso a gente tem como muito importante, porque até o momento é apenas o que a gente tem. E é em cima disso que a gente faz a nossa ciência, a nossa leitura científica, fazendo conexões com outras informações, tá? E muitas vezes existem indivíduos que nem combinam substâncias, fazem os ciclos, o uso, com apenas uma substância. Eu vou fazer um ciclo de deca, vou fazer um ciclo de dura, fazer um ciclo de oxa, e relatam as suas experiências. Como é que a gente deve usar para ganhar tantos quilos? Estou dando um exemplo, uma oxandrolona, que é um produto mais fácil, é um medicamento mais fácil de ser prescrito por alguns profissionais. Então, muitas vezes você tem ali a prescrição. Até mesmo essa prescrição, ela já tem sim um suporte teórico, mas quando a gente fala de melhora de qualidade de vida e para tratamento de doenças, para ganhos estéticos e expressivos, a gente ainda também não tem. Mas ela é feita na experiência, com base na experiência do profissional, que no caso é o médico que está prescrevendo. E ele vai ali observando, ele começa pelas doses menores, faz os ciclos com as doses menores e vai observando a resposta do indivíduo, o que ele tem de resposta anabólica, de resposta androgênica, de efeito colateral. E ali ele vai aumentando as doses progressivamente quando necessário, quando esse é o objetivo. Muitas vezes não é necessário, muitas vezes esse não é o objetivo e a prescrição se encerra dentro de uma dosagem hormonal menor, mais controlada. E muitas vezes, indivíduos que não têm a prescrição médica também realizam esse uso em cima do relato de alguns usuários. Como é que você usou? Usei assim, usei assado. Qual resposta você teve? Tive tal resposta, ganhei tantos quilos de massa muscular. Teve retenção hídrica? Não teve? Fiquei inchado? Não fiquei? Então eu vou usar também. Um ciclo de tal anabolizante, oxa, deca, estano, é bom dessa forma. E não é assim que funciona. Eu não posso dizer que aquilo é bom, que aquela é a maneira correta. Eu posso dizer que aquela foi a resposta que aquele indivíduo teve dentro de um cenário que eu preciso conhecer qual é. O que eu posso dizer existe a indicação, né, porque a gente vai tendo relatos de vários indivíduos, então, quando se usa tal anabolizante dessa maneira, se espera tal resultado, porque a grande maioria das pessoas nos relatam esse resultado. E isso sim é uma observação do fenômeno que a gente pode fazer. Mas não dá para ser taxativo e responder perguntas como as que eu recebo. Amanda, um ciclo assim assado é bom? Amanda, qual o melhor ciclo para iniciante? Amanda, eu vou preparar uma atleta tal que nunca usou nada. O que é melhor para eu usar com ela? Não dá para ser tão taxativo porque a gente não tem na ciência uma literatura que suporte tal informação, tal afirmativa, tá? A gente tem observações, relatos de usuário e a nossa experiência prática, que eu torno a dizer, é muito importante, né? Esse relato que as pessoas fazem, de maneira nenhuma eu diminuo a importância deles, é de extrema importância, porque é em cima disso que a gente está fazendo ciência aí na questão, na relação de anabolizante com a parte estética, tá bom? Beijo para vocês.